Gabriel. Hoje eu vou apresentar o algoritmo Medsort. Eu vou apresentar seu funcionamento e a sua corretude. Esse é um seminário para a disciplina Projeto e Análise de Algoritmos, ministrado pelo professor Dr. Álvaro, na Universidade Federal do Agreste, Pernambuco. Bom, nesse seminário a gente vai abordar três tópicos, né? A contextualização do algoritmo, o funcionamento do algoritmo e a prova de corretude do algoritmo. Primeiro, vamos começar com a contextualização do algoritmo. Bom, um merge sort é um algoritmo de ordenação bastante eficiente, né? Existem inúmeros algoritmos de ordenação, bubble sort, selection sort, session sort, quicksort. E merge sort é com certeza um dos mais eficientes, que a sua complexidade de tempo ela é bem reduzida comparada a outros algoritmos. Ele realiza a ordenação de elementos em estrutura de dados lineares, por meio de comparação. Ou seja, as estruturas de dados podem ser qualquer uma lista, assim, qualquer uma que seja linear, né? Uma lista, um array, ou por exemplo, aí tem um array aqui com A, B, C. Ele vai ordenar esses elementos comparando o valor entre eles. Aí, normalmente, esse algoritmo, para ser usado, ele precisa de alguma chave para comparar, né? Para ilustrar, a gente só vai trabalhar com números inteiros, mas no mundo real a gente usa algoritmos de ordenação para várias coisas, né? Por exemplo, um exemplo aqui, ordenar os clientes de um e-commerce por sua idade, por exemplo, ou ordenar produtos em um e-commerce pelo seu valor, ou ordenar tarefas em um app de produtividade pela sua prioridade. Então, cada dessas chaves que eu falei aqui, ordenar os clientes por idade, os produtos por valor, as tarefas por prioridade, são números em que podem ser usados para comparar os elementos no merge sort, né? Então, é importante sempre que você tenha isso em mente, que é importante ter uma chave para comparar. Mas aqui, nessa explicação, a gente só vai usar um array de números inteiros, então vai facilitar. Aí, o merge sort segue a técnica de divisão e conquista. Quer dizer, isso é que ele divide para conquistar, né? Por exemplo, aí tem uma lista aqui. Aí tem uma lista com 4 elementos, que é a lista que ele quer ordenar. Aí ele vai dividir essa lista no meio, ficando apenas com uma lista de 2 elementos. Depois divide no meio de novo, ficando com listas de elementos únicos. Essa é a parte de divisão. E depois ele vai ordenar, que é a parte de conquista. Ordenar esses elementos únicos, que é trivial, né? Só tem um elemento, já está ordenado. E combinar esses arrays de volta de forma ordenada, que é a parte de combinação. Isso é um algoritmo estável, o que quer dizer um algoritmo de ordenação ser estável. Quer dizer que, por exemplo, se a gente tem um array aqui com 3, 2, 2, quando a gente ordenar, ele vai ficar 2, 2, 3. E esse 2 é referente a esse 2. E esse referente a esse. O que quer dizer isso é que eles não muda a ordem dos elementos que são iguais, né? Isso pode ser útil, por exemplo, nesse exemplo do e-commerce que a gente estava vendo. Vamos supor que você quer ordenar os clientes por idade e com certeza existem vários clientes de idade iguais e você vai ordenar eles. E os clientes com certeza têm IDs, né? Você está pegando, por exemplo, de um banco de dados, aí você vai ter os IDs do cliente com suas idades. Você vai ordenar por idade e você quer, normalmente, que os IDs permaneçam na ordem em que estavam no banco de dados, né? Do menor para o maior, normalmente. Então, esse algoritmo vai garantir isso. E ele não é in place. O que quer dizer um algoritmo in place, né? Algoritmos in place é quando eles fazem a ordenação no próprio vetor. Vamos ver que aí tem um vetor A aqui. E ele faz a ordenação no próprio vetor sem alocar nenhum espaço extra. O Badger Soft não é in place porque ele aloca espaço extra, daí você vai ver no pseudocódigo que ele aloca dois arrays diferentes, que juntando também os dois arrays dá o tamanho do array A.
Portanto, a complexidade de espaço dele é um pouco maior, mas a gente não vai focar nisso aqui. Mas uma característica dele é que ele não é in place. Aí vamos para o funcionamento do algoritmo. Como eu falei, ele tem a técnica de divisão e conquista. Logo, ele tem um array aqui com 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Aí ele vai dividir esse array. Como tem número ímpar, ele sempre divide, deixa um menor para a esquerda, porque ele pega o piso da divisão. Aí ao dividir as listas, vai dividindo, até chegar em elementos únicos. Esses elementos únicos já são ordenados, né, naturalmente, só tem um elemento no array, então esse elemento está ordenado. E aí a gente vai juntar de volta os elementos dos arrays de forma ordenada, o que no final aí tenha o nosso array ordenado, né? Aí aqui a gente tem uma simulaçãozinha, eu acho interessante colocar. Ele pega o array, vai sempre dividindo em 2, dividindo em 2, dividindo em 2. Aí dividiu em tamanhos, em arrays únicos, né, que são trivialmente ordenados, e ele vai começar a ordenar. Porque aí a gente vê, primeiro é o 5, depois é o 6. Aí ele parte para o próximo, ordena. Primeiro o 1, depois o 3. Aí aqui o 7 é menor que o 8, então ele vai colocar primeiro o 7, depois o 8. E aqui o 2 e o 4 vai juntar eles de forma ordenada. E sempre o algoritmo vai juntar de forma ordenada. Aqui comparando as duas listas para juntar de forma ordenada. E aí tu pode perceber, né, que, por exemplo, aqui bota o 2, aí depois vai comparar o 4. Aí essa lista já acabou, aí simplesmente ele adiciona a lista que está faltante no final. Porque dessa forma ele já vai ficar ordenado, né? E aí tu vai ver como ele faz isso no pseudocódigo. E por fim, aí tu vai juntar os dois arrays de forma a criar o array final ordenado. E aqui a gente vê que ele realmente ordena, de sorte o funcionamento dele realmente ordena o array, né? Bom, aqui a gente tem o pseudocódigo, né? O pseudocódigo é composto por duas funções, uma recursiva e uma interativa. A função que a gente chama é a função merge sort, né? Aí a gente passa o array A, o índice inicial e o índice final, né? Chamado de PIR. Aí a gente faz a verificação aqui. P é menor que R, o índice inicial do array é menor que o índice final. Aí se for, a gente calcula o meio, que é esse índice Q, que é apenas somar P mais R dividido por 2 e pegar o piso. E a gente chama novamente o merge sort. Essa é a nossa parte da divisão, do algoritmo de divisão e conquista, né? Porque aí está chamando o merge sort, novamente passando o array A com o início P e aqui o início Q, ou seja, o final Q, ou seja, o final é o meio. E nessa outra aí está passando que o início é o Q mais 1, ou seja, o início do array é o meio e o final é o seu próprio final do array A, né? Então aqui a gente vai sempre dividindo de forma a pegar apenas elementos únicos. Ou seja, quando esse if não for mais verdadeiro, é quando a gente só tem elementos únicos nos arrays. Aí, quando a gente só tiver elementos únicos no array, aí a gente vai e começa a chamar a função merge sort. A função merge, quer dizer, que vai realizar o merge de forma ordenada entre os elementos, né? Aqui ele calcula o tamanho n1, a variável n1 e n2. N1 é a quantidade de elementos da parte esquerda da lista e o N2 é a quantidade de elementos da parte direita da lista. Por exemplo, vamos supor que o A aqui tenha 4 elementos, então o N vai ter 2, o N2, o N1 vai ter 2 e o N2 vai ter 2. Daí aqui a gente inicializa dois arrays, L e R, que é o array da esquerda e o array da direita, com um tamanho a mais. Aí tu vai entender daqui a pouco porque esse é um tamanho a mais, né?
Aí o primeiro for, a gente copia todos os elementos da esquerda de A para o array L e todos os elementos da direita de A para o elemento R, para o array R. Aí ao fazer isso, a gente tem, por exemplo, um array com 4 elementos, vamos supor aqui. Esse aqui é o array A. O array L vai ter 3 elementos, como a gente viu que ele cria um a mais. E o array R também. Então, vamos supor que a gente tem elementos aqui A, B, C, D. Aqui copiou A, B, C, D. E no final, aqui nessas duas linhas, no último elemento de cada array, ele coloca um infinito. Que esse infinito é como se fosse uma flag. Por que ele coloca isso, né? Porque quando ele estava vendo aquela animação do Magisoft funcionando, a gente viu que às vezes, quando ele está juntando os algoritmos de forma ordenada, um elemento, um array, acaba primeiro que o outro. Aí, tipo, como ele iria continuar essa comparação? Por exemplo, aqui. Vamos supor que esses dois elementos tenham um a mais, que seria a flag, né? Aí, aqui, ele iria adicionar o elemento 9 primeiro, porque 9 é menor que 10. Aí, adicionou 9. Aí, ele ia comparar 82 com 10. O 10 ia ser menor. E aqui. Aí, esse array ia ficar vazio. E o 82 ia comparar com o quê? Por isso tem a flag, que é infinito, porque tipo, todos os elementos são menor que infinito. Então, com certeza, 82 é menor que infinito. Ia colocar aqui. No final ia ficar só os dois infinitos, mas quando fica os dois infinitos, esse for aqui da execução já acaba. E aí a gente vai verificar ele agora. Então, por isso ele é importante, essa flag infinito aqui, que é adicionada nessas linhas do código, para essa verificação ficar mais simples, né? Porque senão a gente teria que verificar a cada iteração desse loop aqui se se algum array já foi acabado, né? Isso aí não é tão elegante fazer dessa forma, né? Colocar uma sentinela fica mais elegante o código. Bom, aí a gente vai vir aqui para esse terceiro for. Aí a gente inicializa I e J com 1. E aí a gente vai fazer P, K e de P, que é o índice do início, né? Até R, que é o índice do fim. Daí, aí tem aqui P, R, K vai de P até R, que é o início e o fim do subarray A que a gente está verificando aqui. Esse array A não necessariamente é o array completo, porque como a gente viu aqui, ele divide várias vezes, então esse A vai ser sempre subarrays. Aí ele faz a verificação aqui. Se L de I, que é essa variável que a gente iniciou aqui, é menor que R de J, que é essa variável que a gente iniciou aqui, então, aí está dizendo que um elemento, verificando aqui, né? Um elemento do array da esquerda, comparando com o menor elemento do array da direita. 9 é menor que 10, então a gente cairia nesse caso daqui, né? Em que o LI é menor que o RJ, a gente vê aqui que 9 é menor que 10. Então, AK iria receber LI, ou seja, AK, vamos supor que esse aqui seria o subarray A dessa iteração, né? Então, AK iria receber o LI, que é 9. E o I iria passar para I mais 1. Ou seja, o I estava aqui, aí agora ele vai sair daqui e vai passar para I mais 1, vai apontando para o 82. Daí a gente vai para outra iteração, em que vai verificar 82 com 10. Aí a gente vê que o elemento LI não é menor que o elemento RJ, 82 não é menor que 10. Então ele entra no else, em que o elemento da direita é menor que o elemento da esquerda. E acontece que o elemento RJ é copiado para a posição AK. O AK estava aqui na primeira iteração, mas agora ele está aqui. E o elemento RJ é copiado para o AK, ou seja, aqui foi copiado. E o J é acrescido de uma interação, ou seja, o J estava aqui, o J vai vir para cá
em que é o final do array, onde tem um infinito. Ou seja, aqui está faltando 82. Na próxima iteração, aí tem que R é igual a 3, né? Porque, ok, o A só tem 3 elementos. Então, R, o final, isso é 3. E a gente vai estar comparando 82 desse if, tipo 82, que é o LI, é menor que RJ, que é infinito? Com certeza. Então, o LI vai ser copiado para o AK, aqui, e o I vai ser atualizado. Mas como o K já chegou em R, que era o último elemento, o for vai sair. Por isso, o infinito é importante para quando acontecer de uma lista acabar, ele ter com o que comparar e continuar o algoritmo e não ter que ficar verificando se algum subarray já foi finalizado. E no final, quando acaba os dois elementos, fica só os dois infinitos, o loop acaba porque chega em R, né? Então esse é o funcionamento do merge sort. Agora vamos para a sua corretude. Ele tem duas provas de corretude, né? Primeiro a função merge sort, que é a função recursiva, e depois a função merge, que é a função interativa. Primeiro vamos analisar a função recursiva, que é essa aqui, né? A nossa precondição do algoritmo merge sort por um inteiro é que um array A com n elementos, onde o início é o índice P e o fim é o índice R. Isso aqui a gente viu aqui, né? Ele recebe um array A, um array, uma lista, um vetor, qualquer estrutura linear que você deseja tratar, o índice P e o índice R, onde referencia o início e o fim do vetor, respectivamente. E aí tem também que os subarrays A de P até Q, ou seja, como a gente tem aqui que o Q calcula o meio do array, aí tem que A de P até Q e A de Q mais 1 até R são sempre ordenados. Por que isso? Vamos analisar aqui. Quando a gente está na parte de divisão do algoritmo e chega em elementos únicos, aqui a gente tem que P é igual a Q, que é igual a R. Portanto, a gente tem que o subarray P, Q e A, Q mais 1, R. Vai ser todo o mesmo array, vai fazer tudo referência ao mesmo array, que é esse único. E, trivialmente, ele é ordenado, né? Porque um elemento de um único array, ele vai ser sempre ordenado. Ou seja, os elementos únicos são sempre ordenados. Quando ele está voltando na pilha de execução da função, a gente assume que esses arrays já são ordenados. Por isso, é uma pré-condição do nosso algoritmo, porque eles já são ordenados. Aí, a gente faz a suposição que a função merge está correta, né? Aí a gente vai provar a corretude da função merge, mas para provar a corretude da função merge sort, aí a gente supõe que o merge está correto. Então ele vai mergear essas duas listas de forma ordenada. Então essa é a nossa pré-condição, vai ser sempre verdade. Que esse subarray deve estar ordenado. Nossa pós-condição será o array A, que será retornado de forma ordenada. Aí a gente vem para a nossa hipótese de dedução. Nossa hipótese de dedução é que o algoritmo merge sort, ele divide o array em subarrays, que eu já mostrei para vocês. O subarray A de P até Q, que é do início ao meio. E o subarray de A de Q mais 1 até aqui é R. Desculpa pelo erro aqui, que deveria ser R. Em que é o subarray da esquerda e o subarray da direita. E depois ele vai fazer um merge entre esses dois arrays. E claro, assumindo que a função merge está correta, né? Aí a gente vem para o caso base. O caso base é quando os arrays divididos tiverem um único elemento. Ou seja, quando esse if aqui for falso. E esse if vai ser falso quando P for maior ou igual que R, né? Porque o nosso if é if P menor que R,
Se isso é falso, isso aqui é verdade. Portanto, o caso base é quando P é maior ou igual que R, ou seja, quando o índice do início é maior ou igual que o índice do fim. Daí a gente vem para o passo de indução. No passo de indução, a gente vai assumir que a nossa hipótese de indução é verdade. A hipótese de indução é essa aqui, né? Que ele sempre divide dois subarrays, o subarray da esquerda e o subarray da direita, e depois intercala, de forma ordenada, óbvio. Aí a gente assume que a indução é verdade. Aí, quando a gente não está no caso base, ou seja, quando a gente sabe que P é menor que R, quando não estamos no caso base, ele sempre irá calcular o Q, que é o índice do meio do array. O índice do meio do array, a gente já viu, P mais R, dividir por 2, a função piso disso. Calcula o meio do array. Após calcular o meio do array, ele vai dividir o array em mais outros dois subarrays, A de P até Q e A de Q mais 1 até R, sempre fazendo essa divisão. Como a gente assume que a função merge está correta, a função merge vai mergear esses dois arrays até fazer essa iteração várias e várias vezes até a gente ter o array de P até R de forma ordenada. Portanto, a nossa finalização garante que a função merge sempre combinará o array de forma ordenada. Aí está assumindo que a função merge está correta, aí ainda vai provar ela. Ela vai sempre combinar de forma ordenada os arrays, de modo que no final a gente vai ter o array P até R com todos os elementos de forma ordenada. Logo, a nossa pós-condição é alcançada, visto que nossa pós-condição era que a função merge sort retorna um array A, cujo todos os seus elementos estão ordenados. Portanto, a gente vê que a função merge está correta. E agora a gente vai provar a função. A gente viu que a função merge sort está correta, perdão. E agora a gente vai ver que a função merge está correta. A função merge ela já é iterativa, o processo de corretude é um pouco diferente, mas também é usando indução matemática. O primeiro for é o for que copia os elementos à esquerda de A para o array L, que é o array da esquerda, né? Vamos passar aqui. A gente tem nossa variante. A nossa variante para o primeiro for é que no começo de cada iteração, o array da esquerda, que é o array que o seu tamanho é de L até N1 mais 1. Aqui ele está assumindo que uma parte dele, de 1 até I, sendo I a iteração atual, e esse I é sempre menor ou igual que N menos N1, né? Que é o tamanho de elementos à esquerda. Ele terá os elementos mais à esquerda de A. Ou seja, ele terá A de I até 1. Visto que A de 1 até I, perdão, e o I sempre menor que N1, onde N1 representa o número de elementos à esquerda, aí tem que o máximo que isso aqui chega é de 1 até N1, que são os primeiros elementos à esquerda de A. Ou seja, L sempre terá os primeiros elementos à esquerda de A, ou seja, na iteração I, L de 1 até I terá os elementos de A de 1 até I, que são os elementos mais à esquerda de A. Aí vamos para o caso base. O caso base ainda não entrou no loop. Se ainda não entrou no loop, a gente tem que I é igual a 0. A de 1 até 0 é um array vazio. L de 1 até 0 é um array vazio. Então, realmente, L tem os elementos mais à esquerda de A, que são nenhum.
Aí a nossa hipótese de indução, a gente vai assumir que a nossa variante é verdade para ir de 0 até N1. E o nosso passo indutivo, a gente vai dizer que, vai verificar que a gente tem que esse loop aqui, ele percorre de 1 até N-1 sem nenhuma interrupção, né? Então, necessariamente, ele sempre vai percorrer de 1 até N e finalizar quando I for igual a até N mais 1. Ou seja, como ele percorre todos os elementos sem nenhuma restrição, a gente tem que Li é igual a de P mais I menos 1. O de P é o índice inicial. O I é a iteração atual. E esse menos 1 aqui é para a gente pegar os elementos iniciais do array. Aí, ou seja, para qualquer N1, L de 1 até N1 terá os elementos mais à esquerda de array. Que é aquilo que eu falei, o for não tem nenhuma restrição, necessariamente vai percorrer de 1 até N1. E como N1 são os elementos mais à esquerda de A, que são calculados por essa expressão aqui, então L de 1 até N-1 necessariamente terá os elementos mais à esquerda de A, por isso aqui, fazendo essa atribuição. E a nossa finalização é quando o laço termina, ou seja, quando I é igual a N mais 1. E isso nos garante que o laço termina em que o nosso array L realmente terá os elementos mais à esquerda de A, sendo que L de N1 mais 1, que é o último elemento de L, ainda não foi preenchido, que ele vai ser usado para colocar a sentinela, né? Que a gente já viu lá na explicação do funcionamento. Agora a gente vai para a função, o segundo for, quer dizer, da função merge, que é simétrica à prova da função do primeiro for, né, que a gente já fez agora há pouco. É bem parecido mesmo. Nossa variante diz que no começo de cada iteração, R de até J, que são os primeiros elementos de R, do array R, tal que J é menor ou igual que 2, onde 2 representa a quantidade de elementos à direita do subvetor A, terá os elementos mais à direita de A, ou seja, AQ mais um J. Isso é verdade, pois a gente tem que A, Q mais 1 até N2 são os elementos mais à direita de A. E R de 1 até J, onde J é a iteração atual do for, ele sempre vai acabar pegando os elementos mais à direita do subvetor A, porque Q mais 1 é o meio e o J sempre vai crescendo, 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 crescendo. Ele sempre vai pegar a direita daqui. Aí o caso base ainda não entrou no loop, R permanece inalterado. É a mesma forma daquilo lá. Não entrou no loop, então R de 1 até 0, porque o J é 0, não entrou no loop. É vazio. E o A de Q mais 1 TJ, que seria 0. Aqui na verdade não é J, perdão. Aqui seria Q mais 1 mais J. Mas que seria tipo Q mais 1 mais J seria 0, né? Seria tipo Q mais 1 aqui também. Então não teria nenhum elemento. E ia acabar que ambos os vetores são vazios. Por isso o R continua inalterado. Ou seja, ele realmente tem os elementos mais à direita de A, que é nenhum, né? A nossa hipótese de indução vai assumir que a invariante é verdade para J de 0 até N2, que é o tamanho de elementos do array à direita. O nosso passo indutivo vai considerar que, como o loop ocorre sem nenhuma restrição, ou seja, mesma coisa que a gente viu para a prova anterior, não tem nada que impeça que esse segundo loop, ocorre. Ou seja, ele realmente vai percorrer
de 1 até N2, ou seja, ele vai percorrer todos os elementos à direita de A, fazendo sempre essa atribuição. RJ recebe o elemento de Q mais J, de Q é a metade do array. Vamos supor que a gente tem A igual 1, 2, 3, 4 elementos. O R seria 3 elementos. Aqui a gente pode desconsiderar por enquanto, que seria aquela flag do infinito que eu já mostrei para vocês. Na real mesmo, aí só teria 2 elementos. E, tipo, o elemento J, vamos ver, J igual a I, a gente tem que Q mais J vem aqui. Então, isso, copia para cá. Aí, como o J vai crescer, J vem para cá, Q mais J vem para cá e copia para cá. Então, o vetor, aí a gente considera que o vetor R vai ter sempre os elementos mais à direita de A. Portanto, o nosso variante é verdade. E a nossa finalização é quando o laço termina, ou seja, quando J é igual a N mais 2. Quando J é igual a N mais 2 é quando já percorreu todos os elementos mais à direita de A. E R realmente tem os elementos mais à direita de A, portanto, nossa variante é verdade. Agora vamos para o terceiro for, o último for do algoritmo, para ele provar a sua corretude, né? Aqui, antes de a gente inicializar as sentinelas, que eu já mostrei para você porque são úteis, e a gente inicializa I e J, que são as variáveis que vão ajudar a copiar os elementos de R e de L. Vamos lá. A gente tem que no terceiro for, a nossa pré-condição é que os subarrays L e R devem estar ordenados, que é aquilo que eu já falei já, que até foi na pré-condição da função merge sorter, em que os arrays à esquerda e os arrays à direita devem estar ordenados. Aí eu expliquei o porquê, que é quando a gente tem apenas elementos únicos, né? Eles já são trivialmente ordenados, e quando a gente vai juntando, a gente já junta eles ordenados. Ou seja, quando L e R chegar lá, eles já vão estar ordenados no algoritmo, né? E a pós-condição é que o subconjunto A de P até R, porque é um subconjunto? Porque A pode ter vários elementos, mas aí pode estar passando para a função merge apenas um subconjunto de P até R. Ele vai estar ordenado, né? No começo de cada iteração, a nossa variante aqui, né? No começo de cada iteração daquele for, o subarray de P até K-1, onde esse K está sempre entre 1 e R, ou seja, no máximo a gente vai ter esse tamanho, né? O K vai variar nesse tamanho. Ele vai conter os K-P menores elementos de L e R. Por que isso? Eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente. Deixa eu ver se é aqui. Isso. A gente vai mostrar ele no próximo slide. De L e de R de forma ordenada. E ainda mais LI e RJ, ou seja, LI e RJ fazem referência ao primeiro elemento de L e ao primeiro elemento de R. E como a gente assumiu que L e R estão ordenados, então esses dois elementos são os menores elementos dos seus respectivos arrays, de L e de R, que ainda não foram copiados para A. Porque sempre que a gente vai copiar para A, a gente incrementa o I em 1 e o J em 1, como a gente viu lá no funcionamento, né? Então, se existe um L de I, é porque ele ainda não foi copiado para A e ele é o menor elemento do seu array. Vamos verificar aqui um pouco melhor essa invariante. Isso aqui, a gente chamou essa função com esses argumentos aqui. O vetor A, o índice do início, P, é 9. O índice do meio, Q, é 12. E o final é 16. Ou seja, a gente passou esse subarray aqui. Aí na primeira iteração daquele for, o K começa em P, né? Ou seja, o K começa em 9 e ele vai até R, ou seja, até 16. Aí, por exemplo, o K está até aqui em 9, o I está em 1 e o J está em 1, porque eles inicializam em 1 ambos, né?
E aí a gente vai fazer a verificação. Aí a gente vai comparar o elemento LI, que é o elemento que ainda não foi copiado para o vetor A e é o menor elemento de LI. Mesma coisa para RJ, que é o primeiro elemento do R, o menor elemento do R também, que ainda não foi copiado para A. Aí a gente vai comparar os dois. Qual o menor dos dois? Aí a gente tem que é RJ. Então RJ é copiado para lá, que é esse passo aqui. Dá para perceber que um ficou de uma cor mais clara, quer dizer que ele já foi copiado. E o RJ ele já foi copiado, portanto o JE cresce, né? Ele é incrementado. Aí a gente vê que, vamos voltar na nossa variante aqui. O subarray K, P de K menos 1, ou seja, P é, perdão, deixa eu botar aqui. Aí tem que P é isso, K tá aqui. O subarray P, K menos 1, é só esse subarray é, único aqui. E esse subarray realmente contém os menores elementos de L e de R para aquela iteração, né? Ele diz aqui que contém os menores elementos de L e de R para aquela iteração. Eu aqui foi um erro de digitação, perdão. Aqui seria de I até I, de 1 até I e de A até J, porque aqui eles não terminaram, né, ainda. Daí a gente vê que no exemplo de P até K menos 1, que no nosso exemplo seria um array único, ele realmente contém os menores elementos de L e de R. E na segunda parte da invariante aqui, LI e RJ são os menores elementos. Aqui. RI, LI e RJ são os menores elementos dos seus respectivos arrays que ainda não foram copiados para A. Ou seja, a invariante se mantém a cada repetição do for. Aí pode verificar mais vezes aqui. Por exemplo, agora ele vai verificar o 2 e o 2. Como ele é estável, né? Ele vai copiar esse 2 do L primeiro. Aí ele vai e copia esse 2 do L. O I cresce. E aí a gente pode ver que A de P até K menos 1, que é A de 9. K está em 11, K menos 1 até 10, que é esse subarray aqui de vetor 1 e 2, realmente contém os menores elementos de L de 1 até J menos 1 e de L de 1. Não, aqui é I, né? Perdão. E menos 1 e aqui de J menos 1. O vetor R. A gente tem que esse array contém os menores elementos desses dois vetores e que L, I e R e J são os menores elementos de seus respectivos vetores que ainda não foram copiados para o vetor A. Então a gente percebe aqui que nossa invariante realmente faz sentido. Agora a gente vai provar ela, né? Aí a gente tem o caso base. O caso base é quando ainda não entrou no for, né? Não começou a iniciar o for, então a gente tem que K é igual a P, quer dizer. Então, A de P, K menos 1 é igual a P menos 1. É um subarray vazio. E esse subarray realmente contém K menos P menores elementos, porque como K é igual a P, isso aqui vai dar zero. Então, esse subarray realmente contém os zeros menores elementos de L e de R. E como I e J são iniciados com 1, LI e RI são realmente os menores elementos de seus respectivos subarrays que ainda não foram copiados para A, visto que nenhum elemento foi copiado para A ainda. Então, nossa variante é verdade para o caso base.
Daí a gente vem para a hipótese de indução. Aí tem que para cada iteração, a invariante é verdadeira. A gente vai assumir que essa invariante é verdadeira para cada passo. Agora vamos para nossa passo de indução. O passo de indução existe em dois casos, né? Quando LI menor que RI e o caso contrário, que seria quando RI, aqui é RJ, perdão, RJ é menor que LI. Aqui a gente vai analisar esses dois casos, que são esses dois casos do if e else. Caso 1, o caso em que o LI é menor ou igual que o RJ. Bom, nesse primeiro caso, a gente tem os vetores LJ, ou LR, desculpa. E aí tem aqui o I e o J, seus respectivos vetores. E aí a gente sabe que o LI é menor que o RJ. Portanto, LI realmente tem um menor elemento do seu vetor que ainda não foi copiado para A. E como A de P até K menos 1 contém os K menos P elementos, pela nossa hipótese de indução, após a cópia de LI para A, como LI é o menor elemento entre LI e RJ, né? O LI, que vai ser copiado por array A, após ele ser copiado, o A terá K menos P mais 1 menores elementos, de L e de R. Que esse mais 1 foi desse elemento que acabou de ser copiado. Como o K é sempre incrementado pelo próprio for, né? Como a gente tem lá for K é igual P, perdão, for K igual P de R, aí tem que ele é sempre incrementado e no e o i também é sempre incrementado, porque no primeiro if, que foi o que a gente entrou nesse caso, quando o L é copiado para A, o i é incrementado. Portanto, K e J são incrementados e RI e RJ, o i vai ser incrementado para cá. RI e RJ realmente serão os menores elementos dos seus respectivos arrays que ainda não foram copiados para A. E A e nosso invariante se mantém. Aí o caso 2 é o caso contrário, né? Quando o LI é maior que o RJ. Se o LI é maior que o RJ é que será copiado para o array. Ou seja, nesse segundo caso, RJ é menor elemento, por isso ele vai ser copiado. Se ele é o menor elemento, a gente tem que o A de P até K menos 1, que continha K menos P elementos ao copiar, isso aqui a gente tem pela nossa hipótese de indução, né? Mas aí, ao copiar o RJ para cá, aí tem que esse array vai passar a ter de P até K e vai ter K menos P mais 1 elementos. E esses elementos são os menores elementos, tanto de L quanto de R, ou seja, validando nossa invariante. E como o K ele é sempre incrementado pelo corpo do for, e o J ele é incrementado porque entrou no else, que é o caso 2, a gente tem que o LI e o LJ realmente são os menores elementos dos seus respectivos arrays, que ainda não foi copiado para A, portanto, nossa invariante se mantém. Por fim, nossa finalização, a gente tem que o for termina quando K é igual a R mais 1, porque o nosso K ele vai de P até R, ou seja, ele só irá terminar quando atingir R mais 1. Logo, o nosso subarray A de P K menos 1 será igual a A de P até R, visto que se a gente trocar aqui K por R mais 1, fica de P até R,
Isso aqui é o subarray que a gente passou para o começo da função, né? Que a gente passa o A e passa P, Q e R, ou seja, o subarray de P até R contém K menos P elementos. Como K é igual a R mais 1, ele irá conter R mais 1 menos P elementos, ou seja, se aí tem um array aqui, onde o P é aqui e o R é aqui, a gente tem que o A irá conter R elementos mais 1 menos P. Ou seja, ele irá conter essa quantidade de elementos aqui. E essa quantidade de elementos são os menores elementos de L e de R, visto que a gente verificou na nossa invariante, de forma ordenada, né? Sendo assim, esse subarray está ordenado. Se ele está ordenado, nossa pós-condição é alcançada. E aqui a gente conseguiu verificar que a função merge está correta. Portanto, como a função merge e a função merge sort está correta, a gente pode assumir que o algoritmo merge sort é correto. E essas foram minhas referências. Foi o livro do Corman, também bastante conhecido. A Wikipédia, para a gente pegar alguns exemplos, que foi os exemplos iniciais que eu dei sobre as características do vetor. E aqui onde eu peguei aquela animaçãozinha que eu mostrei como o algoritmo funciona. Pronto, é isso. Espero que tenham gostado. Até mais.